Agora, e aqui vai ser um trecho bem legal, bem interessante, já deixo o alerta para o Jackson, aqui já vai ser um videozinho bem legal para um corte nosso aqui do Revisão, tá? Quando a gente fala em controle de constitucionalidade, a gente tem que lembrar que ele possui 3 pressupostos lógicos. O que são pressupostos lógicos? São pressupostos que devem estar presentes para que a gente possa falar em um controle de constitucionalidade. Se esses pressupostos não forem atendidos, não tem sentido falar em controle de constitucionalidade, ou mesmo ele se torna inviável, certo? E os pressupostos lógicos são esses. A gente precisa ter uma Constituição escrita, precisa ter uma Constituição rígida e precisa ter uma separação de poderes. Por quê? A gente precisa de uma Constituição escrita porque se ela não for escrita, se ela for uma Constituição costumeira, ela será alterada normalmente de forma informal, de acordo com a alteração dos costumes. Tá? Então não tem sentido a gente falar em uma produção normativa que contraria a Constituição, já que ela vai sendo naturalmente alterada de modo informal. A gente não tem um parâmetro para realizar um controle de constitucionalidade. A gente precisa também de uma Constituição rígida. Por quê? Porque a Constituição rígida, a gente viu em aula anterior, que é aquela que tem um processo de alteração diferenciado. É um processo de alteração mais difícil, mais dificultoso do que o processo de produção de normas infraconstitucionais. Então você não pode alterar a Constituição por meio da elaboração de uma norma infraconstitucional, porque a Constituição é rígida, ela tem um procedimento especial de alteração. Agora, se a Constituição não for rígida, aí as normas infraconstitucionais poderão alterá-la sem nenhum limite, tá certo? Sem nenhum impedimento, não tem nenhum procedimento diferenciado. Então não tem como a gente falar que uma norma infraconstitucional estará violando a Constituição, já que ela pode ser alterada normalmente por uma norma infraconstitucional. Então, para a gente falar em controle de constitucionalidade, a gente precisa ter uma Constituição rígida, tá? E precisa de uma separação de poderes. Por quê? Porque se a gente tiver um cenário em que não haja uma separação de poderes, em que haja um único órgão exercendo todas as funções do Estado, o que vai acontecer é que esse único órgão vai fazer o que ele bem entender no momento em que ele bem entender. Então, se ele entender que determinada norma deve ser retirada do ordenamento jurídico, seja qual for o motivo, por ser ela inválida ou por ser ela inconveniente, ele vai simplesmente retirar essa norma, utilizando para isso a forma que ele entender mais conveniente. Porque não haverá nenhum controle, nenhum sistema de freios e contrapesos. Então a gente precisa de um sistema de separação de poderes. Porque em um esquema de separação de poderes nós temos órgãos diferentes com funções pré-estabelecidas. E um desses órgãos será incumbido do controle de constitucionalidade. Tá? Então, nós temos esses pressupostos lógicos para podermos falar em controle de constitucionalidade. Tá?